A neutralidade da Suíça durante a Segunda Guerra Mundial frequentemente é lembrada como um enigma histórico, quase como um pequeno milagre político em meio ao maior conflito que a humanidade já enfrentou. Para compreender por que o país não foi invadido, é preciso mergulhar em décadas de construções diplomáticas, estratégias militares discretas e decisões calculadas que sustentaram a imagem de um território difícil, caro e pouco vantajoso para quem ousasse atravessar suas montanhas. A narrativa começa muito antes das tropas de Hitler cruzarem fronteiras europeias, pois já no fim da Primeira Guerra, a Suíça entendia que sua sobrevivência dependeria de uma neutralidade ativa, não apenas simbólica. Assim, o pequeno Estado alpino passou a fortalecer simultaneamente sua diplomacia e sua capacidade defensiva interna. Ao mesmo tempo, criou mecanismos silenciosos de cooperação com vários países, inclusive com a Alemanha e as potências aliadas, garantindo que nenhum lado visse vantagem real em destruí-la. A geografia sempre citada era apenas a superfície de uma estratégia muito mais profunda, construída com antecipação. Quando Hitler chegou ao poder em 1933, muitos acreditaram que seria questão de tempo até que ele incorporasse o território suíço ao Reich. Mas os líderes suíços agiram rápido para transmitir uma mensagem clara: invadir custaria caro. Muito caro. Quando analisamos o cenário europeu de 1939, percebemos como a posição da Suíça era delicada, cercada por países que, em poucos meses, estariam diretamente sob o controle nazista, ou alinhados ao eixo. Ela compreendia que não poderia confiar apenas em declarações diplomáticas. O general Henry Guisan, figura central nesse momento histórico, iniciou uma transformação silenciosa conhecida como a estratégia do reduto nacional. Caso a Alemanha invadisse, o exército suíço recuaria para os Alpes, destruindo ferrovias, pontes e túneis essenciais para a logística alemã. Esse movimento não tinha como objetivo vencer militarmente o exército nazista, mas sim tornar a ocupação um pesadelo logístico. Os alemães sabiam que o terreno montanhoso exigiria um número enorme de soldados, deslocamento lento, equipamentos especiais e grande consumo de suprimentos, tudo isso para conquistar um país que, militarmente, não oferecia vantagem estratégica decisiva. Enquanto isso, a Suíça reforçava suas defesas urbanas, camuflando canhões, postos de observação e bunkers. A neutralidade era anunciada abertamente, mas acompanhada de uma postura militar de firmeza, demonstrando que qualquer invasão teria um custo muito acima do benefício. Essa combinação de resistência potencial e inutilidade estratégica começou a moldar a percepção da Alemanha sobre a viabilidade de uma invasão. Outro ponto raramente mencionado é o papel econômico que a Suíça exercia durante o conflito. O país era um importante centro financeiro, servindo como intermediário entre várias nações. A Alemanha usava bancos suíços para transações internacionais, compra de matérias-primas e movimentação de divisas, especialmente ouro. Esses intercâmbios não eram apenas tolerados pelos suíços. Eles representavam uma forma de sobrevivência econômica para o país, já que também negociavam com aliados, tentando manter um equilíbrio perigoso. Interromper essa função poderia prejudicar a Alemanha tanto quanto prejudicaria a própria Suíça. Além disso, o Reich dependia das linhas ferroviárias suíças para transportar cargas entre Alemanha e Itália, especialmente após o início da guerra no norte da África. Essas rotas, embora controladas, eram mantidas em funcionamento pela Suíça como parte de sua política de neutralidade pragmática. Uma invasão colocaria tudo isso em risco, destruindo infraestruturas essenciais e interrompendo um fluxo econômico que interessava ao eixo. Dessa forma, a Suíça se posicionava como mais útil intacta do que ocupada, reforçando a ideia de que Dexalanutra era, para a Alemanha, uma forma de conveniência estratégica disfarçada de tolerância diplomática. A diplomacia suíça também desempenhou um papel fundamental na manutenção dessa neutralidade. O país se esforçou continuamente para demonstrar que não representava ameaça ao Reich, mas também não se colocaria como aliado. Mantinham comunicações regulares com Berlim, oferecendo garantias de que seus interesses militares não seriam prejudicados pela Suíça. Esse equilíbrio delicado foi acompanhado por ações internas, como o endurecimento da censura, a vigilância de sabotadores e o controle rígido das fronteiras. Os alemães, por sua vez, mantinham agentes infiltrados no país, que transmitiam relatórios sobre a resistência suíça. Esses relatórios reforçavam a ideia de que o povo suíço estava disposto a lutar até o fim, transformando qualquer invasão em uma guerra de desgaste em terreno montanhoso. Enquanto isso, a Suíça ampliava sua cooperação humanitária com várias nações, acolhendo prisioneiros feridos e servindo como mediadora diplomática. Esse papel humanitário reforçava sua imagem internacional e a tornava uma peça útil no tabuleiro político europeu.
o que também desmotivava ataques diretos. Dessa forma, a neutralidade suíça deixava de ser apenas uma posição oficial e se tornava uma ferramenta ativa de autopreservação. No entanto, existia também um fator psicológico envolvido na decisão alemã de não atacar a Suíça. As montanhas não eram apenas obstáculos físicos, mas símbolos de resistência. A propaganda suíça fazia questão de divulgar a ideia de que cada cidadão era um soldado em potencial, que cada casa poderia se tornar um posto de defesa. Esse sentimento de unidade nacional impressionava observadores estrangeiros, especialmente porque o exército suíço, embora pequeno, era altamente treinado para o terreno. Relatórios alemães apontavam que uma invasão exigiria semanas, talvez meses, de combate em altitudes elevadas, com risco constante de emboscadas e destruição de suprimentos. Além disso, Adolf Hitler tinha prioridades mais urgentes: consolidar o controle sobre a Europa Ocidental, avançar sobre a União Soviética e manter as linhas de comunicação com seus aliados. A Suíça simplesmente não valia o esforço diante de desafios muito maiores. As decisões estratégicas do Reich eram guiadas pela necessidade de rapidez e eficiência, e a Suíça representava exatamente o oposto: lentidão, desgaste e custos elevados. Assim, mesmo com diversas propostas internas dentro da Alemanha para ocupar o país, o plano nunca passou do papel. Com o avanço da guerra e a deterioração da situação alemã, após 1943, a possibilidade de invasão se tornou praticamente inexistente. A Alemanha enfrentava enormes dificuldades militares no leste, enquanto os aliados pressionavam no norte da África e posteriormente na Itália e na França. Nesse contexto, desviar tropas e recursos para conquistar um território neutro seria visto como um erro estratégico fatal. A Suíça, por sua vez, intensificava suas ações para reforçar sua neutralidade, inclusive ajustando sua política econômica às pressões dos aliados, que exigiam maior controle sobre transações com o Reich. Ao mesmo tempo, o país mantinha suas defesas em estado de prontidão e continuava treinando reservistas. O Reduto Nacional permaneceu ativo até o fim da guerra, pronto para ser utilizado caso o fronte chegasse às suas fronteiras, embora nunca tenha sido necessário. Sua existência contribuiu fortemente para a dissuasão alemã, pois demonstrava que a Suíça não se renderia facilmente. A resistência psicológica, somada às vantagens econômicas e logísticas que o país oferecia intacto, consolidou a decisão alemã de mantê-lo fora do conflito direto. Quando a guerra finalmente terminou, a Suíça emergiu como uma nação que havia navegado por um campo minado político com extrema habilidade. Sua não invasão não foi resultado de sorte, mas de uma combinação de geografia hostil, preparação militar inteligente, posicionamento econômico estratégico e diplomacia cuidadosa. A neutralidade suíça não era passiva. Era uma rede complexa de decisões que mantiveram o país útil o suficiente para todos os lados e perigoso o suficiente para desestimular qualquer tentativa de ocupação. Essa história se tornou um dos melhores exemplos de como pequenos países podem sobreviver a guerras gigantescas usando inteligência estratégica, flexibilidade política e, acima do tudo, uma compreensão profunda de como se posicionar diante de potências em conflito. A Suíça não venceu batalhas, não confrontou exércitos e não derrubou regimes menos, mas venceu tempo. E esse tempo foi decisivo para que seu território permanecesse intacto enquanto o continente sucumbia ao caos da Segunda Guerra Mundial.